Olá, seguimos aqui com mais episódios exclusivos do JusPod, podcast jurídico do Bahia Notícias, direto do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. E agora temos um convidado de honra, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Afrânio Vilela. Ministro, muito obrigada por topar esse papo com a gente. Rebeca, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do JusPod. Ministro, a primeira pergunta, que foi também uma parte da sua conferência aqui no Congresso, é sobre a questão da jurisprudência. Como conseguirmos aí, a partir desse papel do STJ, uma uniformização jurisprudencial nos tribunais pátrios para evitar a insegurança jurídica, que é um tema que tem atrapalhado tanto aí o avanço das questões ambientais? Perfeito, Rebeca. O Superior Tribunal de Justiça tem a função constitucional de interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional. Legislação infraconstitucional é a do nosso dia a dia. É a questão da sua energia, é a questão da água, enfim, as tarifas bancárias, a exportação, a importação, isso tudo o STJ é responsável. E a jurisprudência, no sentido do termo, é a prudência da lei. É quando o juiz vê o que é a norma, que é a intenção que o legislador quer dar àquele dispositivo legal, o que a norma quer dizer. Em termos de atuação do STJ, nós temos uma forma que torna obrigatória a observância daquilo que o STJ decidiu, que é quando nós adotamos o chamado rito dos julgamentos repetitivos. A partir do momento em que o STJ adota esse rito e é emanada uma tese de um tema, obrigatoriamente todo juiz brasileiro terá que aplicá-lo. Se não aplicar, a parte sequer precisa de usar de recurso, basta fazer uma reclamação e o STJ vai determinar o cumprimento daquilo. E há outros julgamentos que são isolados e não são sob esse critério da repetitividade. Esses, evidentemente, não têm a obrigatoriedade, apesar de que o bom senso ditaria que os juízes todos do Brasil também seguissem aquela linha, né? O fato é que, se não seguirem, uma hora ou outra, o recurso aportará ao STJ e aquilo que o STJ já decide também será aplicado nesse caso isolado. É claro, como o Brasil é um país continental, com milhares e milhares de juízes, se cada um decide de uma forma a mesma questão de direito, isso gera insegurança. E a insegurança jurídica é o que nós menos queremos para a sociedade. Porque a decisão judicial, a sentença, o acórdão, ele já é didático. Ele é no sentido de dizer à sociedade que aquele tema tem a definição seguinte. E se isso não é possível, os próprios integrantes da sociedade não sabem se deve ou não seguir aquela disposição que a lei traçou. Com certeza. Ministro, uma outra questão que tem permeado o judiciário é a politização do debate ambiental. Criou-se uma teoria de que um lado defende o meio ambiente e o outro não defende, e a gente tem visto também ataques repetitivos ao próprio judiciário nos últimos anos. Como essa questão da politização do debate em relação à sustentabilidade tem afetado o judiciário? O senhor acredita que agora, com os ânimos arrefecidos, nós conseguimos superar essa questão? Até porque o senhor citou na própria conferência, né? As decisões que tomamos hoje afetam os nossos filhos, os nossos netos, e o futuro, a gente não tem essa dicotomia, essa divisão política. Verdade. Rebeca, o juiz, como qualquer outro profissional, ele é produto da formação dele, da formação cultural, da formação educacional, da formação familiar, e ele traz essa carga de conhecimento que ele adquire desde os berços. E isso é bom no sentido da dialeticidade que tem que haver, da discussão sobre temas importantes para a sociedade, onde haja divergência de compreensão. Essa divergência de compreensão, como eu lhe disse, ela vai resultar, em último momento, se for uma questão constitucional, pela pacificação no Supremo Tribunal Federal, ou se for infraconstitucional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, essa questão de lado ou não ter lado, eu posso lhe dizer que o juiz não tem. Nenhum juiz tem um lado ou outro. Às vezes, a forma como ele interpreta um determinado fato é que pode levá-lo a adotar uma solução diferente da solução de outro.
Mas, em regra, o magistrado ele quer o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É quando ele observa um fato que lhe é trazido para julgamento, ele busca o direito que reveste aquele fato, correto? E vê se o direito agasalha ou se o direito pune aquele fato. A medida da intensidade, a quantidade de repercussão desse fato, cada juiz, em cada processo, em cada circunstância concreta, ele vai aferir. Porque, às vezes, um fato que agride uma determinada árvore num local não tem a mesma intensidade de uma outra árvore, de uma outra qualidade, num outro local. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Quando nós falamos em meio ambiente, nós cuidamos de um todo, mas que é compartimentalizado. Nós temos o meio ambiente da vegetação rasteira, nós temos o meio ambiente das grandes árvores, nós temos o meio ambiente do clima, tudo é interligado no final, né? Mas há que se fazer sempre um sopesamento das atitudes e talvez isso leve um juiz a aplicar a pena um pouco maior ou não aplicar a pena, outro entender diferente, e isso às vezes é tido como tomar lado de um ou lado de outro. Mas eu acredito que, em regra, é essa possibilidade que o juiz tem de interpretar o fato, segundo os seus conhecimentos. Ministro, o senhor é do estado de Minas Gerais, que foi marcado por duas tragédias ambientais que marcaram a história do Brasil, de Mariana e de Brumadinho. E isso trouxe um debate também para o judiciário de como mensurar quais foram as pessoas impactadas, porque temos aqueles impactados diretos que perderam suas casas, que perderam suas vidas, mas também aqueles indiretos aí punidos pela contaminação dos rios. O judiciário, a partir desses casos, já consegue ter uma compreensão melhor, uma visão mais completa desse impacto ambiental que uma empresa, uma sociedade pode tomar? Rebeca, muito boa a sua pergunta, e até muito própria, porque enquanto desembargador do Tribunal de Justiça, eu fui o relator das questões que envolvem o rompimento da barragem em Mariana, né? Algo absolutamente ofensivo às pessoas, ao Rio Doce e até mesmo ao Atlântico, porque houve repercussão no Atlântico. Tudo na vida aprende-se pelo amor, que equivale à educação, ou se aprende pela dor, que é com o sofrimento por algum evento danoso. Nesse caso, Minas Gerais sangrou literalmente com tudo aquilo que aconteceu, né? Uma tragédia de proporção inimaginável, uma dor insuportável para inúmeras famílias, né? E que o judiciário buscou, digamos, reparar. Mas aprendemos, porque depois houve a questão de Brumadinho. E quando a questão de Brumadinho veio, o Poder Judiciário do Tribunal do Estado de Minas Gerais, e eu era vice-presidente nessa época, ele já estava preparado. Porque em questão de 48 horas, nós montamos os Sejusques lá em Brumadinho, e aquelas famílias que sofreram danos, elas praticamente, a grande maioria foi já recomposta muito rapidamente, com um grande número de servidores, um grande número de juízes. Então, Brumadinho já foi a evolução do aprendizado nas questões de mineração. Mas o que restou para nós de Minas hoje, que é um estado minerário, é um estado onde nós temos mais de 500 retenções de rejeitos de minério, como aquela que rompeu, né? Rompeu-se, né? Sobrou o ensinamento de que alguns tipos e modos de construção de barragens não podem mais ser utilizados. E aí veio uma legislação local que passou a proibir aquele tipo de retenção. Então, Minas hoje está um pouco mais tranquila, aliado ao fato de que a atuação judicial, além de ter recomposto o dano, como você sabe, houve uma reparação financeira na ordem de 37 bilhões de reais ao Estado, para que fosse aplicado na recuperação
do próprio Estado, né? Isso sem contar aquelas outras reparações dos bens de patrimônio público, de patrimônio pessoal, que também sofreram os efeitos danosos. Então, acredito que, com toda essa tristeza, com toda essa dor, houve um aprendizado para melhorar essas estruturas. Ministro, para a gente encerrar, que eu sei que o tempo do senhor está curto, o senhor deu uma entrevista recentemente falando sobre a importância da inteligência artificial, como a própria tecnologia pode ajudar no trabalho do judiciário, permitindo aí a celeridade também desses julgamentos. Mas ainda há um receio muito grande no meio sobre o impacto, sobre a subjetividade de cada caso. Como equilibrar para que a gente garanta a celeridade, mas também o respeito aí aos ritos do judiciário? Como ele disse a princípio, tudo na vida está na razão, e a razão está no meio, quase sempre, ou na maioria das vezes. A inteligência artificial, ela é essencial para que o homem continue a sua evolução dentro do planeta Terra e principalmente dentro do universo que nós vivemos. Chegará a hora em que, espero não para mudarmos de planeta, mas para efeitos exploratórios, até para buscar recursos minerais em outros planetas, a inteligência artificial tem sido muito usada. Como ela é usada nas operações médicas de cirurgias, uma robótica, por exemplo, né, que o médico usa dessa tecnologia. E nós do Judiciário, quando veio a pandemia, o Tribunal de Minas foi o primeiro tribunal a ter o chamado trabalho de home office, porque nós já estudávamos essa questão da inteligência artificial para algo muito simples que produziu um resultado muito importante. A inteligência artificial, através de algoritmos, ela descobria o recurso chegando ao tribunal, a temática daquele recurso, se aquela temática já havia sido julgada por algum dos desembargadores, e se houvesse, ela já encaminhava aquele recurso por prevenção, como manda o artigo 930 do Código de Processo Civil, àquele desembargador, inclusive com a menção do julgado dele. Então, veja bem, um avanço muito, muito importante. Os juízes e desembargadores continuaram na segurança de casa para não contraírem o Covid, né? E, ao mesmo tempo, a produtividade do Judiciário Mineiro aumentou mais de 20%. Por quê? Porque não tinha o itinerário. Não precisávamos sair de casa, ficar 50 minutos, uma hora, dependendo da distância, até chegar no tribunal ou voltar. Nós trabalhávamos mais efetivamente. O que se precisa na sociedade é usar a ética. Do mesmo modo que, quando inventamos, por exemplo, o título de crédito de papel, nós tínhamos devedores que usavam da antiética, por exemplo, e comiam uma nota promissória. Rasgavam um cheque e engoliam o resto do cheque. Isso era o quê? Era um ato de uma não ética. Nós temos também hoje que ter cuidado com a ética que envolve a utilização e a disseminação da inteligência artificial, para que ela não possa causar danos a terceiros, principalmente quando ela é usada como forma de transmissão de conhecimentos que não são reais. E por causa da propriedade da inteligência artificial, as pessoas que estão recebendo aquelas comunicações acham que efetivamente aquilo é verdadeiro, e não é. Aí eu venho para a segunda parte daquilo que eu disse. É a ética, é a moral média da sociedade, é que vai ditar até onde nós poderemos usar a inteligência artificial e até onde não poderemos. Mas pense bem, o que nós chamamos de inteligência artificial nada mais é do que recursos tecnológicos que permitem que haja busca segundo padrões que a consciência humana criou e jogou dentro do sistema. Até quando a gente vê um chat que consegue fazer um texto, aquele texto ele não criou. Aquele texto ele buscou, através de algoritmos, dentro de outros textos que ele tem dentro da rede mundial de computadores, e ele acopla o sentido daquilo, né? Então é uma inteligência, eu diria que é uma inteligência de busca e de repetição
do que o humano já criou. Por isso mesmo é que meu pai dizia que a nossa consciência pode ser o nosso bem, mas também pode ser o nosso mal. Vamos usá-la para o bem. Perfeito. Muito obrigada, ministro, por dispor seu tempo. E vocês continuam acompanhando os conteúdos do Congresso de Direito e Sustentabilidade aqui no YouTube do JusPod.